Isaías capítulo de número 11, e diz assim: então brotará um rebento do topo de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Espírito de quem? Senhor. Quantos Espíritos? Fala os Espíritos ou o Espírito? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? Pode observar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amado, eu estou feliz por esse convite. Confesso, pastor Arthur, que a senhora me perdoa de uma forma estreita, mas estreita demais. Porque eu estava conversando com o nosso irmão de atrás, eu gosto de sentar com ele para poder conversar sobre Bíblia. A gente gosta de conversar com a pessoa que tem conhecimento. O irmão Genaro, quando eu sento com ele, 2 minutos que eu sento para conversar com o irmão Genaro, eu saio rico demais. E eu falei com ele, para o irmão Genaro, me colocar nos treinos, porque esse tema é muito difícil. Falar sobre o Espírito do Senhor é sempre muito difícil. Porém, eu louvo a Deus porque o tema foi escolhido e a igreja está resolvendo falar sobre o Espírito do Senhor. Porque ultimamente a gente tem ficado triste, porque quando nós vamos em alguns lugares, se ouve mais falar sobre outros Espíritos do que o Espírito do Senhor. Eu vejo que há uma pressão muito forte para falar sobre outros Espíritos, que eu não vou dar nome, não quero dar nome, porque eles não merecem nome nenhum. Porque quem merece é ele que tem um nome sobre todos os nomes. E eu falo que aqueles que pronunciam muito sobre outros Espíritos é porque eles querem colocar medo no crente. E o crente, ele não era para viver com medo. Por que o crente não era para viver com medo? Porque quem tem o Espírito do Senhor sobre si não pode ter medo. Porque o Senhor não nos deu espírito de medo, o Senhor não nos deu espírito de covardia, não nos deu espírito de temor, mas nos deu espírito de ousadia. Quem tem o Espírito do Senhor não tem medo. Quem tem o Espírito do Senhor vence gigante. Quem tem o Espírito do Senhor derruba muralhas. Quem tem o Espírito do Senhor não tem medo de outro qualquer espírito. O crente não precisa ter medo nem dar nome a outros espíritos. Quando alguém fizer alguma coisa contra você e colocar talvez o seu nome, oferecer a outros espíritos, você não precisa ficar preocupado, porque o nome que está sobre todo o nome, ele está sobre você. Ele não é gigante, ele conhece antes mesmo, ele cerca ao redor de ti com os seus anjos, te guarda, sua guarda fiel. Não temas sobre nada disso. O cristão que teme ao Senhor, que serve ao Senhor, não tem que ter medo de outros espíritos. E eu fico hoje preocupado, porque eu chego num lugar e eles pegam o microfone e começam a pronunciar o nome de outros espíritos, num culto que é para o Senhor. Porque se o culto é para o Senhor, eu tenho certeza que tudo quando você professa o nome do Senhor, e quando você professa que Jesus veio em carne, sim, com certeza você professa isso pelo Espírito do Senhor. Porque ninguém pode dizer Jesus é anátema se não for pelo Espírito Santo de Deus. Porque ninguém pode professar que Jesus veio em carne se não for pelo Espírito Santo do Senhor. E eu fico preocupado, porque às vezes o crente, ele dá muito valor a outros espíritos do que o valor que tem que ser dado ao Espírito do Senhor. Eles procuram o espírito de profeta, eles procuram o espírito disso, o espírito daquilo. Por quê? Porque eles têm medo do espírito do mal. Mas o crente que está guardado na sombra do Onipotente, aquele que está guardado na sombra do Onipotente, 1000 caem à direita, 10.000 à esquerda, e nem o mal acontece porque ele é guardado
guardado na sombra do Onipotente. A qual espírito você tem? A qual espírito você serve? Eu vejo que falar sobre o Espírito do Senhor, e hoje, por exemplo, foi escolhido o dia de falar sobre o Espírito de sabedoria. É bom fazer essa classificação sobre as volições, ou os dons, ou as formas que é derramado o Espírito do Senhor, e classificá-los de forma que possam entender. Mas quando eu estava orando, eu queria muito falar sobre cada tipo de volição, ou sobre cada forma que Deus usa, e Deus usa cada um de alguma forma. Em Coríntios, no capítulo 12, Paulo vai ensinar que há o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito ele vai usar o meu irmão como profeta, ele vai usar a minha irmã como unção de sabedoria, vai usar o meu irmão como oração, vai usar o outro na fé, vai usar o outro no ensinamento, mas ele não deixa de ser o mesmo Espírito. E o Senhor me falava: não deixe confusão na minha igreja. Eu não quero que a minha igreja entre em confusão, mas que eles entendam que tudo vem de mim, parte de mim, nasce de mim, flui de mim, para que não haja confusão em ti. Há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. É Ele que está aqui. Eu vejo pessoas dando autoridade a quem não tem. Esse tempo atrás, em um lugar, eu vi pessoas orando para que o anjo Gabriel abençoasse a oferta do povo. Eu já vi de várias formas. Eu quero que você entenda que se você não clamar ao Senhor teu Deus, não clamar ao Senhor Jesus, declarar que é Ele que você na tua casa, não existe outro que faça. O próprio anjo Miguel, quando guerreava com Satanás pelo corpo de Moisés, ele disse: o Senhor, com S maiúsculo, te repreenda. E nós sabemos que Senhor, quando é todo maiúsculo, refere-se ao todo nosso Deus. Mas quando é Senhor com S maiúsculo, refere ao Senhor Jesus. E é Ele que é dado todo o poder. E em nome dele eu quero falar sobre Isaías. Ele vai ser classificatório quando ele vai pronunciar sobre Jesus. Por ele ser um profeta messiânico, e ele vem proclamar a vinda do Mestre, ele vai falar a origem dele, e na origem ele vai falar que um rebento da casa de Jessé vai nascer, e sobre ele vai repousar o Espírito do Senhor. E quando o Espírito do Senhor repousa sobre ele, vai trazer espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esses dons, essas volições vão vir sobre Jesus porque é necessário. É bom que você observe, quando você está diante de uma pessoa, qual é o dom que ela tem. Nós observamos que o Espírito do Senhor, no Velho Testamento, ele era representado pelo azeite derramado aos sacerdotes, pelo azeite derramado aos reis, pelo azeite derramado, e assim a Bíblia vai dizer, através de Pedro, dizendo que a unção dada jamais sai, porque a sabedoria, na mesma hora, ela fica e não precisa de curso de preparação para tal coisa. E observo que a uns Deus ungiu para uma forma e outros para outra, mas o espírito de conselho poucos têm. Era para ser até mais valorizado. Alguns dizem que o conselho era para ser vendido e não dado. Mas nós que somos insistentes, né, Genaro? Gostamos de dar conselho. Nós gostamos de dar de graça conselho. Mas que você saiba que se o conselho, se você é conselheiro, é porque você recebeu o Espírito que vem do Senhor. Espírito de conselho. Então não dá conselho para aquele que não quer ouvir. Espera ele pedir conselho, e aí sim você vai dar conselho. E é interessante que muitos não querem ouvir conselho, mas muitos querem ouvir profecia. Preferem ouvir profecia do que ouvir conselho, não é mais? Por quê? O conselho ele não vai ouvir, mas a profecia ele vai ter medo. Aí quando vão casar, pastor, eu quero que o senhor ore para ver se no meu casamento vai ver. Quando vão
palavra. Porque a palavra diz que se ele é bênção para ti, você é bênção para ele, e ele é bênção para ti. Serão bênçãos um para o outro, assim casarão, serão juntos com sua carne, seu casamento será bênção dentro de se você tiver obediência. Pastor, vai ser Deus, vai, se você andar em obediência, em temor, respeitando o seu esposo, sendo respeitado, vai ser bênção um para o outro. Onde há dois no mesmo acordo, o Senhor está presente. Agora em Amós 3,3 diz: andarão dois juntos, se não tiver de acordo, não vai andar. E aí o nosso irmão Salomão vai dizer de uma forma tremenda lá em Eclesiastes capítulo 4, dizendo assim: e o cordão de 3 cordas não se rebentarão facilmente. Porque vai falar o seguinte: quando tem 2 juntos em comum acordo, há uma terceira dobra do cordão. Quer saber se o seu casamento é de Deus? Eu te dou um conselho: busca a palavra do Senhor, porque ela é essa. Se você quer saber quem tem o espírito de conselho, com certeza ele é aquele que fica mais guardado, guiando. E é interessante que o conselheiro, ele não tem o poder de forçar ninguém a fazer nada, mas de guiar. Eu trago isso hoje para a nossa vida pastoral, porque o pastor ele sofre. Eu observo Moisés, que Moisés ele foi chamado num período extraordinário, onde ele estava simplesmente apacentando ovelhas do seu sogro, em mais um dia de rotina. Só que aquele dia foi diferente, porque o Senhor se apresentou para ele. O Espírito do Senhor se apresentou para ele dentro de uma sarça que ele pegava, consumia e não se consumia. E quando ele olhou, ele falou: tem uma responsabilidade para ti, mas tu não vais sozinho, o meu Espírito vai contigo. E quando o Espírito do Senhor ele se repousa sobre alguém, pode ter certeza de uma coisa: para uma missão. O Espírito do Senhor ele não repousa sobre Moisés por acaso, é para a missão de libertar e guiar o povo à terra prometida. Aí o Espírito do Senhor repousa sobre Sansão para libertar o povo de Israel, com uma queixada, matar todo um exército. O Espírito do Senhor repousa sobre Jefté para poder vencer os amalequitas, os moabitas. O Espírito do Senhor repousa sobre alguém no Velho Testamento para um propósito. E quantas vezes você vai ver o Espírito do Senhor repousou sobre Josué e ele venceu 5 reis. O Espírito do Senhor repousou sobre Jefté e ele venceu. O Espírito do Senhor repousou sobre, e ele venceu. Ou seja, o Espírito do Senhor está sobre ti é para que você vença. Quando o Senhor está contigo e sobre você. Por que palavra sobre? Porque não vem de baixo. Porque Deus não vai vir de baixo, Ele vai vir do alto. Por isso que você não se confunda com aquela palavra onde diz que Samuel foi buscar uma serpentina e ele viu, ele entendeu que quando Saul foi buscar uma serpentina e ele pensou que era Samuel, mas era o Espírito que vinha debaixo. Espírito que vem debaixo não é o Espírito do Senhor. Ele pensou que era Samuel, mas não era. Era o Espírito enganador. E eu quero dizer uma coisa: tem muita gente enganada, porque não conhece o Espírito do Senhor. E você vai observar: o Espírito do Senhor repousa sobre alguém para uma ação. Só que depois ele não permanece. Porque se ele repousa de novo, é sinal que ele não permanece. Se ele repousa várias vezes sobre Sansão, é porque ele não permaneceu. Se ele repousa várias vezes sobre alguém, é porque ele não permaneceu. Só que vai haver uma promessa, e essa promessa é interessante. Lá em Joel 2 vai falar assim: permanece. Quando você permanecer em Jerusalém, do alto enviarei o meu Espírito sobre toda a carne. Fala com o seu irmão assim: há um segredo na permanência. Algo muito forte que você tem que entender. Há um segredo na permanência. Porque quando você permanece nele, ele permanece em você. Quando você permanece na presença, quando você permanece aguardando, quando você permanece esperando, quando você permanece confiando, quando você permanece na oração, quando você permanece, ele permanece em você. Ele vai vir só para estar e depois voltar. Ele vai vir para ficar. Ele quer lugar. Deixa eu ver se tem lugar, se tem lugar, se tem lugar.
que ouvem vão embora. Jesus veio para poder pregar para aqueles que permanecem. Ele veio falando: muitos vão embora, mas fiel é aquele que permanece. Muitos vão embora, mas vencedor é aquele que permanece. O segredo está na permanência, na presença do Senhor. Isaías, ele vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre ele. Só que ele vai dizer para quê? Porque ele vai dizer, irmão Carlos, que não é por acaso que o Espírito do Senhor está sobre ele. Porque é muito interessante você ver o crente falando que ele é cheio do Espírito. Ele fala em línguas, ele pula, ele sapateia. Mas o negócio é que quando o Espírito do Senhor vem sobre alguém, é para um propósito. Isaías vai falar: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aí ele me ungiu para quê? Para pôr em liberdade os cativos, para proclamar o nome aceitável do Senhor, para transformar veste de tristeza em veste de louvor, espírito angustiado em espírito de glória, em veste de glória, a fim de que se transforme ou que se traga árvores plantadas pelo Senhor como árvores de justiça. O Espírito do Senhor não está sobre mim, irmãos. Não é simplesmente para eu poder vir sentar nessa cadeira, ouvir o pastor pregando, ouvir o louvor e voltar para casa. O Espírito do Senhor está sobre você, profeta. Para pôr em liberdade os cativos, para expulsar os demônios. O Espírito do Senhor está sobre ti, porque Ele te chamou para a exaltação. Ele te tirou lá do lamaçal do pecado, mudou sua história, te deu nome, e Ele disse: eu te levantarei e te levarei em muitos lugares. O meu Espírito está sobre ti para um propósito. O Espírito do Senhor permanece em ti, mesmo quando você fala assim: eu estou fraco, eu não estou aguentando. E Ele está falando assim: por acaso eu me afastei de ti, por acaso eu te abandonei, porque eu te dei nome, porque eu mudei a sua história, e eu te dei decome, eu quero deixar mistérios que muitos não entendem. O Espírito do Senhor está aqui neste lugar, e Ele está falando comigo: eu quero repousar sobre ti, eu quero permanecer sobre ti, eu quero permanecer sobre a sua vida, mas não é para você ficar parado, de olhos abertos, de boca fechada. Não, é para você abrir sua boca, receber dele, porque hoje o Senhor quer te usar, o Senhor quer te usar, o Senhor quer te usar. Há um mistério para acontecer aqui através de você. Se na tua casa tem a presença do Espírito do Senhor, não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo e te fará prosperar em todos os seus negócios. Ficai em Jerusalém até que do alto não sejais pingado, não sejais simplesmente molhado, sejais revestido. Seja revestido. Seja revestido. Não sei se você já está entendendo, mas sejam revestidos. Seja revestido. Seja revestido. O próprio Jesus vai testificar dizendo o seguinte: todo o poder é ligado no céu da terra. Não foi 10%, não foi metade, foi todo o poder. E aí ele vai dizer o seguinte: esse poder não é só para mim, não. Eu vos dou poder, eu vos dou poder, eu vos dou poder para poder tocar no enfermo e ser curado. Eu vos dou poder para poder pegar essa serpente e não fazer mal algum.
mais tiro não pegar no teu corpo. O Espírito do Senhor que está sobre ti, Ele te livra. E se Ele te livra porque Ele tem propósito sobre a tua vida. Agora está na hora de você fazer igual a Isaías, quando ele é chamado. E quando ele tem uma visão do alto, ele vai falar assim: ai de mim, porque tem alguma coisa em mim que não está batendo. Eu tive uma visão espiritual, mas eu estou totalmente carnal. Ai de mim, porque os meus lábios estão impuros e eu vivo com medo do povo que é de impuros lábios. Ai de mim, porque eu não estou puro, mas o Espírito Santo de Deus é puro. E se eu quero que Ele habite em mim, eu quero me purificar. Então, Senhor, guia-me, vê se há em mim um caminho mau e me guia por caminhos retos. Porque, Senhor, eu não quero mais ficar um minuto na Tua presença. Eu não quero mais ficar um dia na Tua presença. Eu quero permanência. Eu quero permanência. Eu quero permanência. Lá, blá, cantará, blá. Meu Deus. Oh, manará, blá, cantará, blá. Eu não quero que você venha buscar profetas. Eu quero que você busque a permanência da presença do Senhor. Eu não quero que você busque profeta com medo de outro nome, de outros demônios, de outros espíritos. Eu quero que você permaneça na presença do Senhor. Permaneça na presença para você ver. Faz um teste, permanece na presença. Eu quero ver quem que vai te abalar. Hoje entrou uma pessoa no propósito de oração comigo, pastor. E meio-dia ela mandou mensagem: pastor, o jejum era para ter até 9 horas. Mas eu estou até agora sem comer nada e não estou sentindo fome. Eu não sei o que está acontecendo dentro de mim. Eu falei assim: é porque você está permanecendo na presença, a presença permanece. Ela te alimenta. Quem permanece na presença é alimentado por povo. Quem permanece na presença não passa por aleluia. É necessário, irmão, não deixar o seu medo abalar a sua fé e permanecer na presença. O Senhor Jesus estava sobre ele o espírito de conselho, espírito de sabedoria, espírito de temor, espírito de paz. Mas é o mesmo espírito. Talvez eu tenha um dom diferente, você tenha um dom diferente. Talvez se eu chamar aquele varão, ele vai profetizar aqui. Talvez se eu chamar a irmã, ela vai cantar aqui. Se eu chamar outro, vai fazer outra coisa, porque a cada um Deus usa de uma forma. Mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Eu não sei se você está sentindo, mas eu estou sentindo ele. O Espírito é o mesmo. Nabla, quer, nabla, o Espírito é o mesmo. Necessário a igreja entender isso. Quando o inimigo se levantar contra a igreja do Senhor, não precisa chamar por outro, só chama por ele. Só permaneça nele e deixa ele permanecer em vós. Aleluia.